Senhor Jesus, Amém. Pai Celestial, Amém. em nome de Teu Filho amado, estamos aqui reunidos mais uma vez, Pai. Amém. Para te glorificar, agradecer ao Senhor pela Tua bondade, misericórdia, que tem tido com todos nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso, Amém. pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pedimos ao Senhor, Pai, livra nós de todo mal, Pai. Abençoa cada um nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Graças a Deus, Deus seja louvado. Amém. Eu creio que está vindo uma chuvinha aí para nós, né? Para nos alegrar, estamos precisando, né? E Deus é maravilhoso e Ele nós reclamar, mas Ele sabe a hora certa, né? A hora certa Ele manda, né? E está aí, né? Presente aí a vontade de Deus, né? Amém? Amém. Mas vamos tomar as escrituras, está no livro de São Marcos, capítulo 10. Amém? Marcos capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 17 ao 22. Amém? Louvado seja Deus. 17 ao 22, Marcos capítulo 10. Graças a Deus. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor: voltando 70 com alegria. Tony Lucas. Deus amado. Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, e o qual se ajoelhou diante dele, e lhes perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabeis os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudarás alguém, honrai o teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardo desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele pesarosa desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra. Amém? Amém? Podeis assentar. Louvado seja Deus. Então nós estamos diante de uma situação que mostra claramente que a riqueza, para quem não sabe manter ela afasta a pessoa de Deus. Não é verdade? Quantas pessoas oraram madrugada fora, pedindo para Deus dar um carro para ele, para vir para a igreja? Quando Deus deu o carro, ele parou de vir na igreja. Então é preciso, muitas vezes Deus não dá as coisas para as pessoas, porque Deus sabe que ele vai complicar. Tem pessoas que estão andando de a pé, vão andar de a pé até o último dia, porque se ele pegar um carro, ele não vem mais, né? Então Deus sabe todas as coisas, né? Aleluia. Então nesta noite eu quero falar um pouco sobre liderança, irmão. Nós, em todos os sentidos, nós temos que ter uma liderança. Amém. Todos os sentidos. Amém. Né? Quando nós viemos a esse mundo, nós tivemos a primeira liderança, que foi a nossa mãe. Né? Ela que nos tomou pelo braço, ali com dificuldade, nos segurando pela mão, e nós dando aquele espaço meio descontrolado, cai aqui, cai ali, mas ela nos liderava. Ela foi nos ensinando, e com isso nós foi aprendendo. Quando essa criança começou a andar, o primeiro passo, ela começou a ensinar que ele tinha o papai,
e que o papai estava trabalhando para manter a despesa da casa e era necessário que ele olhasse para o pai dele e aprendesse com o pai. Não que o pai fosse tão sabido, mas que o pai, Deus tinha levantado aquele homem para ser um líder naquela família. Ele era um líder, então era necessário que aquele filho, né, olhasse para o pai como ele sendo o líder dele. E quando você tem um líder, você tem que fazer o que com ele? Seguir o seu líder, não é verdade? Então, falando desse jovem rico, ele foi criado dessa forma, irmão. E assim é criado as crianças também, amém? E aqui na mensagem ele diz assim: normalmente a mãe que chega a conduzir seu filho ao seu primeiro passo, porque ela está em casa, enquanto o papai está trabalhando, tentando ganhar a vida. Mas eles dão seu primeiro passo, e à noite, quando chega o seu pai, ele sempre está dizendo: papai. Isso é normal das crianças, não é verdade? Quem ensina ele a falar papai, não é a mamãe? A liderança que ele teve, irmão, ensina ele a reconhecer a verdade, reconhecer o que ele tem. Amém? Se a mãe não ensina o filho a reconhecer que tem um pai, e que o filho deve seguir aquele pai, eu acho que ela não está agindo corretamente, não é verdade? Porque o filho tem que assumir tem que seguir a liderança do pai. Amém? Então veja isso. Então a criança diz pai, e ele diz, às vezes ele diz: João, Maria, ou menino ou menina, pode andar, venha e ver. Você agora já, a mãe diz: João ou Maria, ou menino ou menina, agora você pode andar, venha e veja, seu pai está chegando. Apenas um passo pode ser que a mãe teve que segurá-lo, teve que segurar nos seus dedos ou na sua mão, porque você estava meio fraco. Amém? Quando a criança começa a andar, ela não tem muita destreza, não é verdade? Mas a mãe está ali para completar o que está faltando, amém, irmão? Ser mãe é maravilhoso, né? Ela começa a seguir o bebezinho desde lá do ventre, né? E ela tem trabalho. Imagina como uma mãe tem trabalho com o bebezinho, né? Quantas noites de sono, né? E ela às vezes perde de ir para os lugares, rejeita algum convite por causa do filho para não tomar uma friagem. E muitas vezes quando o filho cresce, tem filho que quer bater na mãe, né? Você vê como é que o ser humano é complicado, irmão. Amém? Então veja, em meia virada de lado, você sabe, e cai aqui, cai acolá, de modo que você tenha que segurá-la na mão. A mãe para dar o seu primeiro, a mãe tem que segurar na mão para ele dar o primeiro passo. Agora alguém lhes ajudou quando você deu o seu primeiro passo. Não se esqueça disso, amém? E o seu último passo que você ainda vai dar, alguém estará lhes conduzindo. É necessário que alguém esteja te conduzindo, irmão, está vendo? Os primeiros passos foi a mamãe que nos ajudou. Depois que nós estamos grandes, alguém vai ter que estar nos guiando nos nossos passos, até o final, não é verdade? E isso é tão importante na vida da gente, que aqueles que já fizeram a sua boa escolha, como o nosso irmão aqui, Vinícius, fez domingo, né? Tomou Jesus em sua palavra para guiar os passos dele, né? Para ser o seu líder, né? Então, quando você tem uma liderança com o Senhor Jesus Cristo, esteja certo que você está salvo. Amém, irmão? Amém? Agora é isso mesmo, quero que você se lembre disso. O seu primeiro passo, alguém lhes conduziu, e o seu último passo, alguém estará lhes conduzindo também. Isso é muito importante, viu, irmão? Muito importante, porque nos dias que nós estamos vendo hoje, você levantar a cabeça e falar: eu preciso de um líder, eu quero seguir uma liderança. Quem é que você vai seguir nessa vida? Você olha para um lado, é problema, você olha para o outro, é problema. Os homens estão cheios de ganância, de tudo. Como é que você vai olhar para uma pessoa e falar: essa pessoa é o suficiente para ser o meu líder, isso não vem pela palavra de Deus? Não é verdade? Mas se você seguir a palavra de Deus, você vai ter o líder correto. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Amém? É muito importante isso na nossa vida. Amém? Agora veja bem, nós temos que ser conduzidos, sabe? Nós temos que ser conduzidos por quê? Porque Deus nos comparou com ovelha. Deus nos chamou de ovelhas. Amém?
E você sabia que uma ovelha não pode conduzir a si própria? Se ela tentar andar por conta própria, ela se perde, irmão. Ela sai do caminho. Amém? A ovelha não veio para ela se dirigir, ela veio para seguir uma liderança. Amém? É por isso que nós temos que estar no lugar certo para seguir a liderança certa, porque senão nós saímos do caminho. E saindo do caminho nós vamos se perder. Não é verdade? É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos que... Agora hoje você está vendo, estamos vivendo em outro dia. Amém? Ele tem que ter alguém para conduzir. E às vezes o pastor tem dever de conduzir esta ovelha. Agora isso foi nos dias do Senhor Jesus. Ele foi o bom pastor. Amém? Que conduziu as ovelhas. Amém? Mas hoje, irmão, você está vendo, estamos vivendo em outro dia, em vista os dias do Senhor Jesus. Tudo está mudado, tudo está pervertido. Como é que você vai correr para onde? Se você quer uma boa liderança, irmão, como é que você vai fazer na vida? Não é verdade? Você olha para um homem que você admira tanto, e de repente você começa a saber coisas dele que você fica angustiado. Não é verdade? Porque assim como a bondade não aparece na afeição da pessoa, a ruindade também não. Né? E talvez aí é onde Jesus diz: cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Não é verdade? Hoje muito se diz, né, líder, e tem muitos líderes, mas o importante da ovelha é saber quem é seu líder, para onde seu líder está te conduzindo. Não é verdade? Isso é um direito da ovelha saber para onde o seu líder está levando ela. Amém? Lógico que se esse líder foi levantado por Deus, ele tem compromisso com a palavra, ele vai conduzir essa ovelha à salvação, conduzir ela a receber a vida eterna. Mas se ele não foi levantado por Deus, ele não tem compromisso com a palavra de Deus, ele vai conduzir ela para o matador. Não é verdade, irmão? Aleluias. Amém? Então veja bem, está tudo pervertido. Você sabe o que o homem tem para conduzir as ovelhas hoje? Você sabe o que os homens têm para conduzir as ovelhas hoje? Um bode. Um bode, irmão. É incrível, né? Um bode. Você sabe para onde o bode está conduzindo essas ovelhas? Direto ao matador, irmão. É pesado, mas é incrível, né? Incrível, conduzindo as ovelhas diretamente para o matador. Agora, você que tem um entendimento espiritual, você já sabe de que essa palavra está falando. Amém. Não é verdade? Amém? Se a vida eterna está em Jesus Cristo, então você já sabe que quem está fora de Jesus Cristo está indo para o matador. Não é verdade? Amém? E eles usando um bode para liderar. E as ovelhinhas não sabem para onde estão indo. É inocente, irmão. A pessoa está tão faminto, né? Vamos supor aqui, como usar o irmão Vinícius, desculpa, irmão, usar aqui a sua inteligência, né? De você, por exemplo, a gente sentiu que na sua alma você estava precisando de uma liderança, né? Você estava se sentindo angustiado. Imagine você se você busca uma liderança errada. Para onde você ia? Para o matador. Mas graças a Deus que Deus é tão bom que te dirigiu à liderança correta. Amém? Amém? Aceitar aquele irmão que morreu por nós, que fez por nós o que nós não podíamos fazer. Amém? Aleluias. Amém? Então ele conduz ao matador. De modo que o bode vai para um aprisco para o matador. E as ovelhas não sabem o que fazer. A não ser seguir esse líder. Amém? Então as ovelhinhas estão ali, para elas está bom, está ótimo. Elas não sabem o que fazer mais, além daquilo, elas não sabem para onde está indo, e elas só confiam naquele liderança, que é o bode. Amém, irmão? Que representa a liderança errada. Amém? Assim elas conduzem direto ao matador. E então o bode, quando está chegando a hora, irmão,
O bode pula fora do trio. Olha aí. Aquela liderança que te conduziu por vários e vários anos, quando chega naquela hora, ele pula fora do trio e ele deixa você entrar no matador. Que judiação, não é? Tudo isso na inocência, amém? Ele pula fora do trio, irmão. E então, e a ovelha entra e é morta. Amém? Estão vendo? O bode é um líder errado. Amém? Então é necessário que as pessoas busquem uma liderança da palavra de Deus. Amém, irmão? Preste atenção primeiro, antes de fazer a sua escolha. Verifique se esta pessoa que vai te liderar, se ele tem compromisso com a palavra de Deus, se ele anda no caminho do Senhor. Amém? Se a preocupação dele é com a tua alma, amém? Não com o teu capital. Tem que ver tudo isso, irmão, para que nós podemos andar sossegado. Com certeza, amém? A melhor coisa que existe hoje é você andar com assim diz o Senhor. Amém? Quando você tem o assim diz o Senhor, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa que para você não significa nada. Você sabe dentro de você que você está correto. Amém? E isso é bom demais, irmão. Amém? Aleluias. Mas Jesus é o bom pastor, que conduz as ovelhas e eles a conduz à vida. Jesus, ele conduz as ovelhas para a vida eterna. Amém, irmão? Aleluia. E ele segura nas mãos delas. Está vendo? Mas alguém tem que conduzir as ovelhas. Alguém tem que se levantar para conduzir as ovelhas. E aí é onde está que muita gente se levanta e diz, eu sou enviado para conduzir a ovelha. Amém? E muitas vezes você, às vezes a sua falta de conhecimento, alguma coisa assim, você acredita. Acredita em tudo que se fala. E de repente você está sendo guiado por um bode. Amém, irmão? E nós estamos no final, não é mais tempo das pessoas estar na ilusão. É hora de cada um verificar a palavra de Deus. Amém? Tomar a palavra e verificar ela se está correta ou não. Amém? Agora lembre-se bem, o primeiro benefício então da palavra, o primeiro benefício veio da mãe, o segundo benefício veio da palavra do pai. Depois que a mãe dá a você o seu primeiro passo, então você olha para o seu papai, todos nós, para acharmos sabedoria, porque ele é o cabeça da casa. Os filhos, não quer dizer que todo filho é obrigado a fazer o que o pai fez. Seguir o pai, muitos não seguem, né? E muitos até acertam em não seguir, não é verdade? Mas é normal os filhos seguir o pai. É normal os filhos aprender com o pai. E o pai tem o dever de ensinar seus filhos. É por isso que quando nós vamos se tratando dos filhos, nós temos que tomar o máximo de cuidado. Porque se nós fizermos coisas boas, eles estão de olho, vão aprender. Se nós fizermos coisa ruim, eles vão aprender. Amém? Mesmo sabendo que eles não têm a necessidade de seguir o pai nas coisas erradas. Porque a gente vê muitas pessoas, às vezes até bandido, que o pai é padre, o filho é padre, né? Então não seguiu o pai, né? Mas geralmente no natural os filhos seguem o pai, não é verdade? E por isso a gente vê hoje aí muitas crianças, né, que às vezes, né, se desencaminham na vida, né? Porque já teve exemplo lá atrás. Amém, irmão? Aleluias. Louvado seja Deus. Amém. Ele normalmente, não que ele seja mais inteligente, mas ele apenas é feito líder da sua família. Amém? De modo que sigamos o que o nosso pai diz para fazer quando ele diz. Porque muitas vezes os pais não dizem para os filhos, né? Tem pai que não liga muito para o filho. O filho está fazendo tudo errado e ele está lá deixando, não é verdade? Muitas vezes ele sabe o que é certo, mas ele se omite de falar para o filho, filho, isso aí não está certo, isso aqui vai dar errado, faça isso, não faça assim, não é verdade? Aleluias. Agora o filho, eu gostaria, você diz assim, filho, eu gostaria que você fizesse certas coisas, então nós ouvimos porque saberia mais ou ouça, está vendo?
Nós ouvimos, porque saberia. Às vezes o pai diz, filho, eu quero que você faça certas e certas coisas. E o filho diz, às vezes nós ouvimos porque sabemos que o pai sabe mais. Amém? Às vezes nós ouvimos. E ele aprendeu muito em termos que pergunta-lhes para vermos o que ele tem aprendido. Então, o filho aprende com o pai e o pai faz umas perguntas para ver o que ele aprendeu. É necessário o pai conversar, meu filho, espera ainda. O que você está entendendo da palavra de Deus? Você se lembra daquilo que eu te ensinei? Né? O pai não falou para você, não quer você andando daquele jeito? Não quer que você faça isso na escola? Não quer que você trate os mais velhos dessa forma? Você se lembra que o pai falou isso para você? É necessário, irmão, porque ele está em fase de aprendimento. Ele tem que aprender. E muitas vezes o responsável por muitas coisas hoje no mundo são os pais e as mães. Porque deixa de ensinar na hora certa. Não é verdade? Ah, não, deixa, ele é o bichinho, não sabe. Não, mas é errado, você tem que falar. Se você sabe a verdade, não omita, porque diz que aquele que conhece a verdade e omite, pecou. Não é verdade? Então você tem que falar. É seu filho? Você tem que falar. Vai lá com jeitinho e diz, filho, olha, não pode fazer isso, né? Então você tem que ensinar para ele o que é bom. Levar o seu filho a aprender a palavra de Deus, porque quando ele aprende, a Bíblia diz que quando você ensina um filho no bom caminho, até depois de velho ele nunca se esquece. Amém, irmão? Então, tantas coisas se dão hoje para os filhos, e ninguém abre a Bíblia para ler para os filhos, não é verdade? O pai, a mãe, abrir a Bíblia, filho, vem cá, você sabe aqui o que Jesus falou aqui para os seus discípulos, né? Você sabe disso aqui, você sabe o que os discípulos fez, você sabe por que o povo as pessoas eram curadas através da sombra de Paulo, de Pedro, né? É bom ele saber. Ocupar, a criança, ela tem uma mente tão rápida, que ela tem que ocupar aquela mente com alguma coisa. Então, faça com que ele ocupe com a palavra de Deus. Amém, irmão? E outra, ele vai estar bem instruído, e amanhã depois, se alguém vir falar algo para ele, ele diz, não, isso aí não, eu aprendi com meu pai. Eu aprendi em casa, isso aí é errado, ó pai, não faz isso não. Ele ainda ajuda o amiguinho que está do lado, que não teve a escola que ele teve. Né? Não faça isso não, meu pai disse que isso aí é errado. Né? Você vê, então você não ajuda só o seu filho. Você ajuda o outro. E outra coisa, o que nós fazemos de mal na frente dos nossos filhos, ou mau conselho, ou deixamos fazer errado, nós estamos fazendo para os futuros netos nossos. Porque se o filho não aprender com o pai, ele vai aprender com quem? Não é verdade? Aí a prova, se ele não aprendeu com o pai não deu bom exemplo para ele, quando ele crescer, que tiver seus filhos, vai ser a mesma coisa. E o pai não vai poder, e o vô não vai poder falar nada. Meu filho, por que você deixa a criança fazer? Você deixava eu fazer. Você nunca se importou comigo? Agora você quer que eu vou me importar com meus filhos? Está vendo como é que é? Aí vira uma geração perdida. Amém? Aonde o pai não tem mais controle. Amém, irmão? Aleluias. Amém? Então ele nos diz agora, não vá fazer isto, porque eu fiz. Não vá fazer isso porque eu fiz. Meu pai me disse para não fazer, diz a criança, mas eu fiz. Olha aí, meu pai disse para mim não fazer isso, porque ele fez. Não faça o que eu fiz, mas eu fui lá e fiz. Você entendeu? Porque ele tinha aquele mau exemplo lá atrás. Isso fez com que isto acontecesse, para mim, a criança falando. Agora, aconteceu o que é ruim comigo. Olha aí, a desobediência só leva à ruindade. Amém, irmão? Só leva à ruindade. De modo que está vendo, então ele e o pai nos diz como fazer e o que fazer. É o pai que tem que ter esse compromisso com os filhos, o que fazer e como fazer, né? Às vezes o filho está numa luta ali, filho, peraí, eu vou te ajudar. Isso aqui você já experimentou fazer desse jeito? Faz assim, né? E você vai ver, o filho vai começando a pegar aquele respeito, e amanhã depois ele diz, pai, eu estou querendo fazer tal coisa, como é que eu faço? Né? É tão bom isso, irmão. Amém? Então, depois que a mãe nos conduz até a época que temos que ter um pouco de sabedoria para entender o que o pai está falando, amém? E depois disso nós temos outro líder, que é uma professora, amém? Uma boa professora da escola, ela procura ensinar-lhes e dar-lhes escolaridade para adaptar você para a melhor vida. Uma boa professora, ela tem preocupação de ensinar a criança,
chegar no fim do ano, ele ir tirando nota boa, passar, porque ela está ali para preparar ele para uma boa vida. Uma pessoa que sabe ler, sabe escrever, né? Sabe conversar, amém? Uma boa professora, escola, ela procura ensinar-lhes e dar-lhes escolaridade para adaptar você à melhor vida. Um ponto mais uma posição que você possa ler sua Bíblia e pós ler um inário e possa aprender de Deus e ler você próprio. A professora é responsável a levar você a esse ponto de aprender a ler a Bíblia, a ler o inário, amém? E a responder as perguntas você próprio, irmão, amém? Aleluias. E você está vendo? Então, outra coisa, talvez você tivesse um negócio e alguém lhes escrevesse uma carta, mamãe, papai, alguém lhes escrevesse uma carta, você não poderia ler. Está vendo? De modo que a professora, ela teve você então, e ela lhes conduziu a aprender a escrever e a ler. Amém? De repente chega uma carta, seja de quem for, você abre a carta, você sabe ler. Se você tiver que responder, você sabe escrever e responder para a pessoa. Amém? E tudo isso você vai aprendendo. No caso, a professora é a terceira liderança de cada ser humano. Amém, irmão? A mãe é a primeira liderança, o pai é a segunda e a professora a terceira liderança. Cada um com o seu dever, não é verdade? Cada um com o seu dever. E uma boa coisa, e uma boa professora para lhes ensinar corretamente, mas agora depois de você deixar isso, depois que você deixa a professora, uma professora após a outra, porque você vai passando de fase, né? Uma pequena cartilha ou um pequeno primeiro ano, depois você sai do ensino médio, algum grau ou irá para a universidade, amém? E quando você sai para a universidade, então a sua professora terminou a obrigação dela com você, amém? De te conduzir. Amém. Quando você chega à universidade, você já é capaz de se conduzir só, né? Você já estudou, você aprendeu, você sabe como se conduzir, não é? Amém? Agora a mamãe lhes ensinou a andar, está vendo? O papai lhes ensinou a ser um homem brilhante e um jovem agradável. Como cuidar de você próprio e comportar-se. O pai ensinou tudo isso para ele. Amém? A professora deu-lhe escolaridade para ele a escrever corretamente. Mas agora você está deixando o papai, você está deixando a mamãe e você está deixando a professora para alguém tem que levar você daqui para frente. Amém? Você chegou à universidade, agora você está deixando todos eles para trás, mas você precisa de alguém para te conduzir de agora para frente. E aí é onde vem a boa escolha ou a mal escolha. Amém, irmão? Aí é onde está a mal escolha. Agora, quem você quer que leve você daqui para diante? Olha aí que pergunta. Quem é que você quer que te conduza? Amém? Um bom pastor? Ou um bode? Quem é? Para onde você quer ir? O que você quer da vida? As partes para trás você já venceu todas. Mas agora você tem que continuar andando, porque tem algo ainda para você vencer. E essa parte que ainda está para você vencer é que é a parte melhor. Amém, irmão? E que você precisa de um grande líder. Amém. Para te levar, para te conduzir, para que você possa vencer o mundo, vencer o pecado, vencer as tentações, vencer tudo, irmão. Amém? Porque por tudo isso nós devemos passar. Amém? Aleluias. Você está deixando o papai, você está deixando a mamãe e você está deixando a professora. Agora alguém tem que te levar para frente. Agora, quem você quer que leve você daqui por diante? Uma criança de Jesus. Amém? Está certo, Jesus poderia levar você daí por diante. Agora, essa foi uma resposta muito boa.
ótima, Jesus leva você daí por diante. Amém, irmão? Agora você está vendo esse jovem, de quem estamos falando? Aleluias. Louvado seja Deus. Você está vendo esse jovem de quem estamos falando? Ele é chamado jovem governante rico. Ele era um jovem governante e rico, irmão. Agora esse indivíduo, ele tinha sido muito bem orientado. Agora a mãe dele ensinou a andar, e você está vendo, ele era ainda um jovem. Talvez tinha acabado de sair do ensino de 2º grau, e um jovem muito popular, sendo bem instruído, talvez andasse corretamente, e tudo mais, como a mãe dele o ensinou. Amém, irmão? Aleluia. E ele foi um jovem bem-sucedido, também porque ele era rico, e você sabe que o rico sempre tem mais facilidade. O rico tem direito a melhor professor, né? A melhores instrutor, a uma melhor vida, né? O rico tem direito a muitas coisas que o pobre não tem. Amém? O pobre é como diz assim, o pobre ele vive muito com a sobra, né? Essa é a verdade. Amém? Porque o rico ele paga lá paga um colégio para o filho, paga um professor em casa, né? Para o filho. O filho está estudando uma coisa, estudando outra, o pobre só vai para o ensininho médio mesmo, né? Que nem o irmão Antônio aqui fez o 5º ano só, né? E dou graças a Deus por isso, não estava lendo essa mensagem aqui hoje, né? Não, fazer o quê? Foi o que o meu pai pôde me dar, né? E eu estou gratificando ele por isso, né? Amém? Parecia pouco na época, mas não é não. Porque hoje eu estou lendo a palavra de Deus, com o pouquinho que eu aprendi, não é verdade? Amém? O pouco sem Deus é muito. O muito sem Deus é pouco, mas o pouco com Deus é muito. Amém, irmão? De repente você pensa que o que Deus está te dando é pouco, mas não é não. Lá na frente você vai ver que é muito. Amém? É apenas questão de você seguir, guardar com amor aquilo, né? Foi Deus que me deu, eu vou guardar, né? Porque Deus nunca vai dar nada para ninguém que você não vai precisar. Se quando Deus te dá algo, Ele sabe que lá na frente você vai usar aquilo. Não é verdade? Isso já foi provado por muitos e muitos, na nossa vida natural mesmo, né? Amém? Então agora você está vendo, este jovem quem estamos falando, ele é chamado jovem rico e governante. Agora esse indivíduo, ele tinha sido muito bem orientado. Agora a mãe dele o ensinou a andar, e você está vendo, ele era ainda um jovem. Amém? Ele foi um jovem bem-sucedido também, porque ele era rico. E era apenas um jovem, talvez 18 anos de idade. Tinha acabado de sair do ensino de 2º grau. E ele era rico. Agora você está vendo, ele teve o tipo certo de professor, para ensiná-lo a andar certo. E ele teve um tipo certo de professor, seu pai, que também foi um professor. E até o mesmo que todavia um jovem, e ele era, todavia um jovem tem, e ele era um jovem rico, e tinha dinheiro, e ele tinha ganho muito dinheiro, e ele ter sido um verdadeiro jovem. Ele era um governante mesmo naquela idade. Com 18 anos ele já era governante. Amém? Às vezes um filho de um pobre com 18 anos, no máximo ele está trabalhando aí, arrancando uma mandioquinha, fazendo alguma coisa, né? Mas o filho do rico com 18 anos, ele já vai tocar a fábrica do pai, não é? Porque ele já vem numa formação ali já para isso, né? O pai já quer formar o filho em economia, em tudo quanto é coisa, porque você tem que dar seguimento, não é verdade? Então é isso, irmão. Vocês, E ele foi um jovem bem-sucedido, irmão. E ele era rico, muito dinheiro, e ele teve de ser um verdadeiro. Ele era um governante mesmo com 18 anos de idade. Muito bem sucedido, está vendo?
E agora ele teve um professor que o tinha ensinado, ensinou-lhes o certo, como deveria fazer. E ele teve a instrução dele, amém? E então outro professor, este jovem, teve que depender de como você é criado, viu? Este jovem dependeu muito do que ele foi criado, amém, irmão? Do que ele foi criado. Mas este jovem teve um ensino religioso em sua casa. Poucas pessoas ensinam um religioso na casa, os filhos a uma religião, não é? Seja ela qual for, mas você tem que ensinar a sua religião para o filho, né? É uma obrigação, né? Porque senão amanhã depois você vem para a igreja, o filho está em outra religião, ou não quer ir para lugar nenhum, né? E aí a coisa começa a desabar, não é verdade? É tão bom quando o pai diz, vamos para a igreja, e vem o pai, vem a mãe, vem os filhos, né? Para a igreja, né? Essa família está trilhando no bom caminho. Amém, irmão? Agora, alguma criança, você sabia que há muitas criancinhas que não têm nada de ensino religioso em sua casa? É verdade. Não é? Quantas crianças não é ensinada religiosamente em casa? Por causa disso, né? Você vê a mãe de João Wesley, ela era uma senhora, ela tinha 17 filhos, ela tirava 3 horas por dia para ensinar seus filhos a Bíblia. E desses saíram 2 homens, grandes homens, João Wesley, eu creio que é Carlos, né, seu irmão, né? 2 grandes homens, por quê? Eles aprenderam. E você vê que não é tão simples assim, porque o restante não fala nada deles, né? Mas 2 saiu, valeu a pena, amém, irmão? Então é assim. Agora veja aqui, as crianças que não têm nada de ensino religioso em suas casas, o pai e a mãe deles não creem em Deus. Está vendo? Se o pai e a mãe creem em Deus, eles vão ensinar a palavra de Deus para os filhos crer também. Não é verdade? Então, quando isso não acontece, o pai e a mãe não estão crendo em Deus. E o pai e a mãe deles bebe, muitas vezes, fuma, brigam, abandonam um ou outro, e coisas assim. Às vezes a mãe não faz o alimento para os meninos deles, coisas assim. Você não está contente por ter um pai e uma mãe, cristão que te dá de tudo? Para as crianças, você não está contente por ter um pai e uma mãe que te dá de tudo? Quando muitas crianças não têm paz dentro de casa, é o pai brigando mais a mãe, é a mãe fumando, bebendo e indo por caminho errado, e as criancinhas ali desesperadas. Muitas vezes chega a hora de comer, a mãe não tem nem condição de fazer uma comida para o filho, né? É coisa difícil, irmão. Agora, quando você que tem um pai e uma mãe cristão, que vive bem, vive na alegria, casa tem paz, né? Os filhos é alimentado na hora certa, né? Você vê o pai e a mãe naquela maior alegria, os dois, é maravilhoso, não é, irmão? Agora, quando você tiver filhos, você não quer ser o mesmo tipo do seu pai e sua mãe. Você não vai querer, não é verdade? Aqueles filhos que foram criados desse jeito, quando eles crescerem, eles não vão querer aquilo para a família deles. Amém, irmão? Aleluias. Não quer ser o mesmo tipo do pai e a mãe. Seu pai e a mãe está vendo? Agora, mas tudo isso é bom. Ter um pai, ter uma mãe, ter tudo isso, porque muitas coisas que muitas crianças vê quando é pequeno, que são coisas erradas, eles pegam aquilo como exemplo para eles. E um dia, quando eles estão jovens, estão grandes, eles dizem assim, olha, meu pai fazia isso aí. Meu pai cansou de fazer isso, minha mãe fazia isso, mas isso era errado. Você viu? Eles não ensinaram, mas eles aprenderam, aquilo era errado. Amém? Então, portanto, criança, você tem que estar sempre cuidando do que você vai falar e fazer na frente delas. Porque você pode cometer um ato na frente de uma criança que lá depois que ele tiver adulto vai levar ele à morte. Porque ele vai pensar que aquilo era normal. Meu pai fazia, eu vou fazer, não é verdade? Por isso nós temos que ensinar sempre o bom caminho para os nossos filhos. Não é feio, não é ridículo, não é chato um pai chegar e falar, filho, não faça isso, né? Você está indo errado, rapaz, você está indo no caminho errado, não faça isso não, volta para trás, lembra do que o pai ensinou para você? Siga aquele caminho que o pai falou, rapaz, né? É tão bom, amanhã depois o filho volta para trás e depois ele vê alguém que caiu naquele precipício e diz, ô pai, obrigado por o senhor ter me tirado daquela fria, né?
Se eu tivesse ali, né? Se eu tivesse naquele avião, eu tinha caído, eu tinha morrido. Mas por o Senhor me ajudou. É isso, né? Muitas vezes, muitos pais deixam de fazer isso para o filho, porque, o problema dele. Ele já sabe o que ele quer da vida, mas não é bem assim. Pai nunca vai deixar de ser pai. Mãe nunca vai deixar de ser mãe, não é verdade? Amém? Olha, você vê o exemplo, Jesus não abandona ninguém. Você foge da presença dele, ele te chama, né? Te recebe, você foge da presença dele, mas ele não te abandona. Ele está sempre ali, olhando para você. Na hora que você levanta, você erga a mão, quem primeiro pega na tua mão? Ele. Amém, irmão? Aleluias. E assim o pai tem que fazer com o filho também. Agora este jovem tinha tido, e ele teve em ensino religioso, está vendo? E isso estava muito longe do que alguns deles tiveram. Muitos não tiveram ensino religioso e não tem hoje, porque eles não têm ensino religioso. Por que eles não têm ensino religioso? Mas este jovem tinha tido um ensino religioso, porque está vendo? Porque ele disse que guardava os mandamentos desde menininho. Isso significava que ele tinha sido bem ensinado na Bíblia. Ele era um jovem instruído. Ele guardava. Amém, irmão? Ele guardava os mandamentos desde pequeno. Amém? Desde menino. Agora todos vocês têm bons professores religiosos também. Cada um de vocês moças, moços, adolescentes, vocês todos tiveram bons professores, o pai, a mãe, aqui neste arraial, nesta vida. Tem tudo o que você precisava. Cada potencial que você conhece, que é possível para você é um bom homem e para você fazer. Para ser um bom homem, uma boa mulher, para servir a Deus. Amém. Então você conheceu todo o potencial que você está no seu alcance, você pode fazer para ser uma boa mulher, um bom homem, para servir a Deus. Amém, irmão? Então tem que sempre ter alguém para ensinar. Amém? Aleluias. Agora apenas religião não funciona. Amém? Muitas pessoas hoje pensam que ter uma religião já resolveu o problema. Apenas religião não funciona. Está vendo? Este jovem governante, que disse bom mestre, agora lembre-se, antes que eu diga, ele tinha sido ensinado a andar, antes que eu diga, ele tinha sido ensinado a andar certo, ele teve uma boa escolaridade, e ele tinha sido ensinado aos negócios, e era rico, e era um governante, e tinha religião, mas foi confrontado contra o problema. Ele foi confrontado com outro problema. E isso confronta a todos nós hoje também. Ele tinha tudo. Ele tinha ensinamento bíblico. Ele era rico. Ele tinha boa formatura. Ele sabia dos mandamentos. Ele guardava os mandamentos. Ele tinha uma religião, mas quando ele encontrou com Jesus, ainda faltava algo para ele. Será que isso ajuda nós hoje bastante também? Não. Muita gente pensa que porque conhece a Bíblia de lado a lado, porque é formado em alguma coisa, diz assim, não, eu conheço tudo. Aqui, enquanto nós estamos entre nós aqui, nós falamos, eu sei disso, eu sei daquilo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas no dia que você se encontrar com o mestre, você vai ver que ainda falta te alguma coisa. Não é verdade? Ainda te falta alguma coisa. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Agora ele diz aqui, lembre-se você morrerá algum dia, o mesmo ser trasladado ao céu, e você morrerá antes da sua vinda, e se você morrer antes da vinda de Jesus, você será raptado primeiro, você sabe disso, você sabe que aquele que está morto, se a mamãe ou o papai morreram antes de você, e Jesus não vier em nossa geração, você sabe que este papai e a mamãe virão primeiro do que você. Amém, irmão? Os mortos ressuscitarão primeiro. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus.
e eles são glorificados. Antes de você, está vendo? A trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Então nós que estivemos vivos e seremos arrebatados com Ele nos ares e seremos transformados assim. Temos que nos lembrar que isso é o principal na vida. Você entende agora? Isso é o principal na vida. O que temos que fazer é nos aprontarmos para nos encontrarmos com Deus. Amém. Meu irmão, então hoje o que nós temos que fazer é buscar confirmar a nossa vida com a palavra, se estamos corretos ou não, se tem algo para arrumar, vamos arrumar, se tem algo que está no nosso alcance para fazer, vamos fazer, mas vamos se deleitar, porque a hora está chegando. Amém. Amém? Nós temos uma promessa que nós temos certeza que jamais falhará. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Agora você crê que Jesus é Deus? Amém. Não crê? Amém? De modo que ele sabia dos pensamentos daquele jovem. Assim ele disse, guarda os mandamentos. E ele foi direto à sua religião para ver o que ele diria a respeito de sua religião. E ele disse agora, em outras palavras, guarda a sua religião. Ele disse isso? Não. Ele disse, guarda os mandamentos. Amém? Amém? Tenho feito isso, e ele disse, eu tenho feito isso desde menino. Amém? Como você, minha mãe, como de menininho, como você, minha mãe e meu pai minha mãe, meu pai e meu sacerdote me ensinaram religião, mas eu sei em minha religião que ainda não tenho a vida eterna. Olha a diferença, irmão. Enquanto muitos pela religião acham que já está salvo. Esse jovem, ele, graças ao aprendizado dele, ele tinha sido ensinado em religião. Mas ele sabia que religião não nos dá a vida eterna. Religião nenhuma dá a vida eterna. Religião nenhuma vai dar salvação. Amém, irmão? Você pode ser bom, não roubar, não fumar, não mentir. Para o papai, para a mamãe. Não minta a primeira vez, porque se alguém mentir uma vez, então é tão fácil mentir a segunda vez. Amém, irmão? Aleluia. Você sabia que o seu corpo não é feito para mentira? Amém? Sabe, tem um aparelho agora, um aparelho que é colocado em seus nervos, pode pôr uma fita atrás da sua cabeça, no seu pulso, e colocar uma de trás da sua cabeça e perguntar para você, você estava ontem? Onde você estava ontem? E aí você diz, eu não estava lá. Você estava em tal lugar ontem? Não, eu não estava. E o aparelho vai dizer, você estava. Você vê que hoje a tecnologia tem um aparelho, muitas vezes eles usam esse aparelho, né, irmãos? Para detector de mentira. Então não adianta a pessoa querer mentir, porque o aparelho vai descobrir. Porque o nosso corpo, que não foi feito para mentira, ele reage à mentira. Parece que não, mas cada mentira o corpo reage. E o aparelho acusa. Amém? Louvado seja Deus. Porque uma mentira é algo tão terrível como não foi feito para... É algo tão terrível. Por isso o corpo não foi feito para mentira. Então é horrível que até transtorne... É tão horrível que até transtorna todo o sistema nervoso. Amém, irmão? Então, uma mentira é algo ruim, porque, está vendo? Você não deve mentir, roubar, fazer nenhuma destas coisas mal. Agora, assim, provavelmente, este jovem tenha sido. Ele não tinha mentido, ele nunca roubou, ele estava consciente que sempre necessitou da vida eterna. Amém? Ele tinha tudo na vida, mas lhe faltava alguma coisa.
Amém, irmão? E eu creio que hoje muitas pessoas que se dizem estão tudo certo, está tudo correto, no dia que eles entrar na presença de Jesus, vai faltar alguma coisa para eles. Amém? Já estou terminando aqui. Agora sim, provavelmente, este jovem ele não tenha medido, ele nunca roubou, e ele nunca estava consciente da vida eterna. Jesus está mostrando aqui agora que religião não dará-se. E ele respondeu imediatamente e disse: guarda os mandamentos. Jesus estava mostrando que religião não te dá nada. Amém, irmão? E ele disse: mestre, eu tenho feito isto desde menininho, tenho feito isto, mas sabia que não tinha vida eterna. Desse modo, ele então disse: se guardardes, entrai na vida eterna. Se você guardar os mandamentos, entrarás na vida eterna. Amém? Queres ser perfeito? Então vá, vende tudo que tem e dá aos pobres e segue-me. E a palavra diz que esse jovem, que estava tão animado na presença de Jesus, quando ele ouviu essa palavra, vai e vende tudo que tem, e eu te darei um reino do céu, né? E terás o reino do céu. Ele se entristeceu na hora, irmão, e abandonou Jesus e foi embora. Ele perdeu ali a vida eterna. E o profeta segue dizendo aqui nessa mensagem que este jovem morreu e foi para o inferno. Ele encontrou com a vida eterna e dispensou. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Já passou do horário. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.